Conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, a jornalista, apresentadora, Patrícia Maldonado. Tudo bem, Patrícia? Como que você tá? Seja muito bem-vinda, hein? Tudo maravilhoso, que delícia estar aqui. Tô feliz demais, sabia? Quase que eu tô sentindo que eu voltei no tempo. Eu não podia deixar essa oportunidade, né? Porque se falar de voltar no tempo, porque na verdade você já tá há alguns anos nos Estados Unidos. 10. 10 anos? Uhum. Uau! E vem aqui ao Brasil, né, para compromisso. A gente vai falar das novidades aqui na Band, o seu retorno ao Band Folia, né, essa trajetória também. 11ª edição? É. 11ª edição, né? E a gente vai falar sobre isso tudo. Mas é isso, né? Você fez parte aqui da Band em 2007, eu acho, né? 2007 eu entrei. Aqui. Nossa, fez tanta coisa aqui, né? Tantos projetos, tantos amigos. A gente vai andando com a Patrícia aqui no corredor, parece vereador, né? Mas é gostoso, né, Patrícia? Muito. Essa relação e manter também esses contatos, acho que isso é fundamental, né? Muito. Mas você sabe que eu te falei esse negócio que parece que estou voltando no tempo, a coisa mais engraçada. Porque, lógico, muita coisa mudou em 10 anos, né? Mas a sensação que eu tenho é que eu tô voltando pra minha casa, é engraçado. Eu ando pelos corredores, como você falou, eu encontro grandes amigos. E a Band tem uma coisa, eu acho, diferente de outras emissoras. As pessoas ficam aqui muitos anos, né? É difícil de ser embora. Eu mesma fiquei aqui muitos anos, depois morando nos Estados Unidos, até hoje eu faço coisa pra Band. Então, assim, tá sendo uma experiência maravilhosa voltar a reencontrar meus amigos e tendo essa oportunidade de voltar a fazer o que eu amo, que é o carnaval. Eu não vou deixar essa bola pingando aqui, você falou que a Band é diferente, não fazendo média, não puxando o saco, mas é que você já passou por várias emissoras, Sim. não é? Pela TV Tem, né, que era a TV Aliança, a afiliada da Globo em Sorocaba, o Sport TV, a Record e jornais, né? A gente vai falar sobre isso tudo. Mas aqui na Band, a sua família também, a culpa a Band tem culpa nisso, né? Tem. Na criação, na formação da sua família, por Tem. conta do marido, das crianças, que nem são crianças mais, né? É verdade. Mas você sabe que quando eu fui embora daqui, né, em 2015, eu fui me despedir e falei com o Johnny, a Cláudia, a Rosana, e eu falei para eles o seguinte texto. Eu devo tudo à Band, porque eu entrei aqui uma mulher solteira, de 30 e poucos anos, e saí daqui casada, com 2 filhos, com a casa que eu comprei graças à Band. Então, assim, eu devo muito a essa emissora. Eles me acolheram de um jeito que eu não sei te explicar, assim, eu posso te dizer além de tudo isso que eu falei, o meu pai teve um problema de saúde muito grave quando eu morava aqui. Eu não sei te dizer assim, o tanto de ligação que eu recebi do RH e da própria família Saad, querendo me ajudar de algum jeito, sabe? O que a gente pode fazer para ajudar vocês? Então, são coisas assim que a gente acaba nunca divulgando, né? Mas eu acho que a gente tem que divulgar, Sim. né? Porque normalmente quando a gente sai de um trabalho, a gente gosta de falar se não foi legal, a gente acaba falando para todo mundo, né? Mas se foi legal, a gente acaba não falando tanto. Eu não sou desse jeito, eu quero falar. Porque assim, essa casa me recebeu de um jeito maravilhoso em 2007, foi a minha família durante todos esses anos, e mesmo depois de sair, de não ter mais contrato, né, continuei fazendo algumas coisas pontuais, e continuei com essa relação com a Band, continuei assim, toda vez que eu vinha pra cá, eu vinha tomar um café, sabe, toda vez eu dava um jeito, porque é isso, faz parte da família. E de novo, não é fazendo média, não muda nada, né? Eu tá falando isso. Mas, pra mim, muda, porque eu gosto de demonstrar a minha gratidão, sabe? Quando as pessoas fazem o bem. Não, e tem novidades aí no horizonte, a gente vai ter tempo, né, de detalhar, de contar tudo, mas se você me permite, queria voltar um pouquinho, porque você sempre foi comunicativa, né, expressiva, gostava ali de apresentar os trabalhos na escola, né? Falante. Você estudou a minha vida, hein? Mas jornalismo você nunca tinha assim, eu quero isso, eu quero... ou era mais o impresso e não tanto televisão, pensava em rádio, como que era esse início aí, hein? Eu nunca gostei da minha voz, pra começo de conversa. Eu acho a voz tão marcante, então, Patrícia. Mas na época não era, quando eu era jovem, tal, era muito grave a minha voz, eu achava esquisita, porque não era a voz de menina. Tanto que a minha avó ligava na minha casa, eu tenho um irmão mais velho, que chama Adriano, é 3 anos mais velho, a minha avó ligava, eu atendia, ela falava assim, Adriano, eu falava, não, vó, é a Patrícia. Então eu odiava a minha voz, eu achava que era uma voz masculina e tal, então eu não gostava disso. E aí, eu gosto muito de escrever, sempre gostei de apresentar os projetos lá na frente, né? Na escola, ninguém quer fazer isso, eu sempre queria fazer. Eu falava, então não vou fazer nada, só vou apresentar lá. E pra mim era fácil, sabe? Eu nunca tive essa coisa de ficar com vergonha, de sumir o que você tem que falar, eu nunca tive isso. E aí,
E escrevia muito bem, e aí os professores falavam, você tem que trabalhar com comunicação, você tem que trabalhar com isso de algum jeito. E aí eu tive um professor específico que falou, cara, você tem que trabalhar com jornalismo, mas nada a ver com televisão. Ele só falava, você já foi visitar um jornal impresso e tal? E eu fui, conheci e fiquei apaixonada. Falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer na minha vida. E aí, fiz faculdade, fui trabalhar em jornal impresso. Uma amiga foi fazer não era muito um teste, mas você gravava uns videozinhos e tal na IPTV em Campinas, que é uma emissora afiliada da TV Globo. E quando ela foi, eu fui junto. Mas não era minha. Eu tinha até um certo preconceito, assim. Eu achava que repórter de TV... que vai entender, né? Sei de onde eu tirei isso. Eu achava que o repórter de TV não trabalhava tanto quanto o repórter de jornal. Eu achava que o de jornal, porque não tinha tanta produção, não tinha tanta coisa em volta, não tinha equipe, era o repórter sozinho, né? Então eu tinha impressão de que era mais raiz, sabe? Eu achava o repórter de TV mais Nutella. E daí eu fui lá, e enquanto a minha amiga fazia o teste lá de vídeo, o cara falou... Você devia fazer também, sua voz é boa, não sei o que. Deu, não vou fazer, não sei o que, não quero fazer isso aqui. E aí, um tempo passou e eu fui mandada embora do jornal. Que teve um corte, você é mais nova, né? Enfim, eu fui embora. E aí eu falei, preciso trabalhar. E aí eu voltei lá, bati na porta e fui trabalhar lá. E foi muito legal, aprendi muito. Então sua primeira, desculpa te interrompendo, então sua primeira experiência mesmo no jornalismo... Foi na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo. É. Correio Popular você passou também? Também Correio Popular. Isso impresso? É. E aí impresso acabou aí? Depois eu tive umas oportunidades assim, mais freelance só. Uhum. Mas acabou aí. Aí eu fui trabalhar na IPTV em Campinas. Aí lá na IPTV eu trabalhei tudo, fazendo rádio escuta, que produção. Não sei se... rádio escuta a gente tem aqui. Ainda tem? Sim, sim. Então, eu fazia rádio escuta. Você escuta, né? Pega ali o rádio da polícia, Exato. o que está acontecendo, os hospitais. Faz a fazer ronda. Exatamente. Eu fazia tudo isso. E daí, quando de madrugada eles davam uma oportunidade pra gente, depois de um tempo, pra fazer uma matéria ou outra. Era matéria de acidente, matéria dessas coisas. E eu achava que eu tava indo bem. Só que aí um dos chefes me chamou um dia e falou, olha, você escreve bem, você se comunica bem e tal, mas você não é pra televisão. Vai procurar outra coisa e tal, e fui mandada embora. E aí eu saí de lá falando, bom, tenho duas oportunidades aqui, né? Ou eu realmente acredito nele e desencano dessa coisa de TV que eu tava começando a gostar. Porque lá eu aprendi que eu tava completamente errada, que eu tinha um preconceito, sei lá de onde que eu tirei. Uhum. E aí eu falei, ou eu acredito nele, ou eu falo quem é ele, pra definir, né, o meu futuro. E aí, só que aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um intercâmbio, um curso de 6 meses nos Estados Unidos. Falei, vou lá ver o que dá e tal. Amei. Morei em San Diego, na Califórnia. E quando eu voltei, como eu não tinha grandes coisas, mas o que eu tinha eu vendi para ir fazer esse curso, embora meu pai tenha me ajudado e tal, mas eu vendi carro e o que eu tinha construído. Quando eu voltei, precisava muito trabalhar. E aí, uma repórter que tinha sido repórter na IPTV falou, olha, tem uma vaga lá em Sorocaba, você não quer ir lá trabalhar na TV? Aí eu falei, não, mas o cara falou que eu não tinha mais jeito. Ela falou, larga de ser louca, vai para lá e vê o que dá. E aí eu cheguei lá. E o Zana, que durante 200 anos foi chefe lá, agora não está mais, uma pena, porque é um cara que conhece tudo de televisão. Eu cheguei lá, contei toda essa história que eu estou te contando. Falei, acabei de chegar dos Estados Unidos, não sei o quê, aí tem essa oportunidade, mas eu não sei, eu posso trabalhar na produção e tal. Ele falou, não, amor, você começa a trabalhar amanhã e você já fica aqui hoje, já tem uma casa para você morar, que a apresentadora está precisando de uma pessoa para dividir apartamento. E eu fiquei. Você morou com a Ivana, não Morei foi? com a Ivana Bach. Você sabe que eu nasci aqui em São Paulo, mas fui para Sorocaba com quase 6 anos. Mentira! 5 e meio. E meus pais moram lá até hoje, né? Meus pais estão lá desde 98, eu acho. E eu volto todo final de semana, não é? Volto todo final de semana, meus pais moram lá, não querem sair de lá. São Paulo, essa coisa, né, caótica, estressante. Sim. E aí eles encontraram ali um paraíso, se bem que Sorocaba já cresceu muito, não sei se você voltou recentemente não, né? Tempo. Mas já tem os seus trânsitos também, seus congestionamentos, mas... E aí, claro, né, a Ivana, que acho que nessa época ali com você, estava também começando. Eu acho, ela fazia o jornal na época com o Marcelo Torres, lembra? Porque, assim, era começo dela lá, eu acho que fazia pouco tempo que ela tinha chegado, tanto que a gente morava longe ainda, quando eu fui morar com ela, a gente morava num apartamento longe,
Eu nunca tinha visto ela na vida e já fui morar com ela, né? No dia seguinte. E aí, depois, a gente morando juntas, a gente juntou mais dinheiro, né? Nós duas, porque sozinha era difícil. E a gente alugou um apartamento lá do lado da TV, que na época era do lado do shopping. Do shopping lá de cima. Sim, do Esplanada. É. Exatamente. Agora tá ali perto da prefeitura. Tá numa bom. estrutura. Já tá há alguns anos ali, reformou perto ali do Paço Municipal, da prefeitura, logo na entrada da cidade, dependendo ali por onde você entra, porque tem a Raposo e a Castelo, Sim. né? Então a Castelinho, você já entra, TV Tem tá ali. E a Ivana também ficou muitos anos, né? Apresentando Sim. depois os jornais. E aí foi um começo, então, lá em Sorocaba. Foi. E aí eu tive a sorte de ter o Zana como chefe. E é um cara... na minha carreira, assim, eu trabalhei só com umas pessoas que enxergavam além... Eu tive a oportunidade, sabe, de trabalhar com gente que enxergava além do que você estava entregando naquela hora. Eles conseguiam ver lá na frente. Então, assim, o Zana... Eu falei, olha, o cara me mandou embora, disse que eu não tenho jeito pro vídeo, não sei o que, tal. Ele falou, beleza, tá bom. E já me colocou no vídeo, já comecei como repórter. E... Daí, de repente, assim, final de semana, você vai apresentar o SP2. Você vai fazer o spot. Ele foi me colocando, eu sem saber nada. Ele foi me colocando e aos poucos as coisas foram acontecendo. Aí, eu gostava de spot, mas nunca tinha trabalhado com isso. E ele começou a falar... daí eu trabalhei um tempo em Sorocaba, ele me mandou depois para Jundiaí. Jundiaí estava precisando de repórter. Aí eu fui para Jundiaí e aí lá... Como tinha bastante pré-temporada dos clubes paulistas lá em Jarinu, que tem um centro de treinamento bem legal, e aí eu comecei a fazer um monte de matéria que ia para São Paulo. E aí o Sport TV estava precisando de uma repórter para trabalhar com futebol. O Zé Maria de Aquino me viu e falou pro Alfredão na época, falou, olha, tem uma menina lá em São Paulo, que é muito, lá em Jundiaí, que é muito legal, vale a pena e tal. E aí os caras me chamaram e foi assim que eu comecei aqui em São Paulo. Hoje é curioso, né, que acho que de 10, 9 estudantes, né, de jornalismo querem esporte, Mas né? na época não era assim, não. Não era, não é? E você também, assim, qual que era a sua ligação com esportes? Você gostava, você tem algum time, você assistia, ou era uma coisa assim mais distante, aí você foi correndo atrás do prejuízo para aprender? Como que era a sua ligação e é a sua ligação com o esporte? Então, eu morei a vida inteira em Valinhos e Campinas, e lá ou você é Ponte Preta ou Guarani, não tem outra opção, entendeu? Então, eu era Ponte Preta, eu sou até hoje, mas na época, né, eu acompanhava os jogos, eu ia ao estádio, ia no Moisés Lucarelli, tudo e tal. E aí, mas a minha ligação era essa, né, com o esporte. Eu não tinha nem essa ambição, esse sonho, nada disso. E aí, eu comecei a fazer essas matérias, né, na TV, eu nunca tinha pensado em trabalhar com isso, mas gostei, achei legal, o ambiente, e assim, eu era uma das únicas mulheres, e isso nunca me intimidou, muito pelo contrário. Eu falei, legal isso aqui, só tem eu, sabe? Eu tava achando bacana. Nunca gostei de negócio fácil, sempre gostei desse desafio, pra mim era bom, sabe? Eu gosto de trabalhar na pressão, eu gosto de me colocarem numa situação difícil que eu tenho que me superar, assim. E daí, quando eles me chamaram para trabalhar no Sport TV, já era para trabalhar só com futebol. Mas eu tinha pouquíssima experiência. O que era setorista? Não. Eu não fui setorista, eu fazia todos os clubes. Quer dizer, você fazia outros esportes, mas era essencialmente futebol, né? 90% de futebol. Quando eu fui fazer a reunião na Globosat, eles falaram, olha, você vai trabalhar com todos os esportes, mas mais com futebol. Beleza? Eu não tinha condição de dizer beleza, mas óbvio que eu disse sim, vamos nessa. Entrei no carro e falei, meu Deus, comecei a consumir futebol de um jeito assim, tudo que tinha, tudo que passava. Porque na época a gente não tinha o que tem hoje, de canais a cabo, não tinha nada disso. Enfim, e aí, quer dizer, até tinha, mas era pago super caro, não era tão acessível, né? Mas eu comecei a consumir muito mais e aos poucos eu fui aprendendo, porque eu tive oportunidade, embora fosse um canal gigantesco, da Globo e tal. De novo, peguei gente que estava disposta a me ensinar e que enxergava lá na frente. Então foi muito legal, aprendi muito nessa época e nunca tive nada de preconceito. Então a galera que estava lá, né, os repórteres homens também me ensinavam muito, me ajudavam muito. Então foi uma época muito legal. E eu acho que o esporte te dá... Eu falo isso sempre quando eu tenho alguém que vem me dizer o que você está falando. Eu quero fazer jornalismo esportivo, porque vê o glamour e tal, né? Enfim, né? Fala, que legal a Copa do Mundo, mas eu falo, só tem de 4 em 4 anos, tá? Você tem que fazer um monte de coisa ruim também no meio, não é só essa parte boa. Mas aí eu sempre falo assim, o esporte te prepara para todo o resto, porque te joga numa coisa, numa jaula com leões. Ali você tá com técnicos que estão perdendo o jogo e que vão te responder atravessado. Você tá com jogadores que não querem dar entrevista muitas vezes. Você tá num ambiente que não é um ambiente fácil. Tá todo mundo muito competindo pela... A torcida ali, às vezes tudo. você fica, né, te pressionando, enfim. Tudo. Então, assim, te prepara para tudo isso, né?
Você sai de lá, você faz qualquer negócio. Eu acho isso. Você vê o Datena. Datena é um cara que começou no esporte. Você vê o Faustão, começou no esporte. Estou falando de grandes nomes, né? De pessoas que começaram no esporte, que hoje são os maiores comunicadores do Brasil, né? O esporte te prepara para muita coisa. Então eu tive essa sorte de começar por aí. Estamos ouvindo aqui as histórias, né, de Patrícia Maldonado. A gente já vai chegar aqui, né? A gente não entrega o ouro fácil assim, não, mas tem novidade aqui na tela da Band, esse retorno, né? A 10ª edição do Band Folia, que a Patrícia já está se preparando ao amigo do Bertinho, essa cobertura, essa grande cobertura que a Band realiza todos os anos, né, no Carnaval de Salvador, e vai ampliando também o leque, outras praças, porque o Carnaval é isso também, vai se transformando, né, o Carnaval de rua em São Paulo, né, você imaginava, Patrícia, que ia tomar a Consolação, a Rebouças, a Brasil? E eu sou louca pra conhecer o Carnaval de São Paulo, o Betinho todo ano fala, todo ano, mas é que pra mim é um pouco mais difícil a logística toda, porque lá nos Estados Unidos as crianças estão em aula nessa época, sim, né, então pra mim é um pouco mais difícil, mas mesmo assim, esse ano eu dei meu jeito e vim. Já a gente vai entrar aqui já no Carnaval, mas só pra gente não deixar, né, essas histórias, porque daí a gente tá falando então de Sport TV, né, da Globo, depois você foi pra Globo mesmo, fazer ali os jornais, os produtos esportivos, fez uma Copa do Mundo, foi a sua primeira, Japão e Coreia. 2002, Japão e Coreia. 2002, Japão e Coreia, que já foi o ano do Penta, né, então pra comecei você, muito bem. super marcante, né, as histórias ali, e você sabe, a minha área mais é cultura, né? Arte, entretenimento, mas eu faço esse comparativo também, claro, entre os artistas e os jogadores de futebol e esporte, porque hoje em dia tá tudo assim, as pessoas estão tão blindadas, né? Tem as assessorias, tem as equipes, tem todo mundo, né? Você imagina, se fosse em outros tempos, né? A Fernanda Torres ali indicada ao Oscar, todo mundo teria acesso, recebe ali na porta do hotel, pega ali saindo de uma van, no aeroporto, e você também, você teve contato ali, amizade que você carrega até hoje, com o Ronaldo, com o Ronaldinho, com o Cafu, com o Denilson, com o Kaká, o Marcos, o goleiro, todo o staff, né? Técnico, hoje muito diferente, né, Patrícia? Então, assim, eu falo aqui da minha área também, que são mais os artistas que a gente vê que tem toda já uma equipe, e a tua área, enfim, o esporte também, a mesma coisa, né? Com certeza, mudou muito, né? Eu vejo os repórteres, muitas vezes quando eu tô aqui no Brasil, eu tô zapeando e vejo os repórteres na porta dos CTs, né? Eles não podem mais entrar, não tem mais acesso aos jogadores como a gente tinha, né? Acho que alguns clubes até deixam entrar uma vez na semana, alguma coisa assim, mas na maior parte do tempo eles ficam do lado de fora, é muito complicado, né? O trabalho tá muito mais difícil, porque eles não têm acesso e tem que entregar o material para a TV do mesmo jeito, né? Para o jornal, para o site, enfim, para onde eles trabalham. Então tá muito mais complicado, mudou tudo. Eu acho que só tornou o trabalho dos repórteres mais difícil, porque eles continuam tendo que fazer as mesmas coisas com menos material, mas enfim, é o que é, né? Fora do Brasil também é assim, né? Fora do Brasil também é difícil, você não tem o acesso que a gente tinha. Naquela época já não era, né? Fora do Brasil já era diferente. As pessoas que trabalhavam fora falavam pra mim, mas você entra no CT, mas você fala com os caras, mas você vai lá no campo e fala... Eu falava, sim, é assim. Agora, hoje, que eu trabalho com futebol lá nos Estados Unidos também, eu vejo como é lá. E eu falo, cara, a gente tinha um acesso, assim, que era uma coisa louca. É o que você falou. Hoje, eu tenho o prazer de falar que eu sou amiga desses caras, né? Que são os pentacampeões, imagina. E as pessoas falam, mas você tinha acesso? Sim, na Copa do Mundo a gente ficava... Eu segurava o Marcos, a hora que acabava o treino, tinha uma entrada gigantesca no Sport TV, e era sempre o Marcos que ficava até mais tarde, batendo, né, pegando bola e tal. E aí eu falava, Marcos, vem aqui, porque eu tenho uma entrada gigantesca. Ele ia, ficava lá um tempão esperando eu fazer o troca de passe. Então, assim, a gente realmente tinha uma vantagem muito grande naquela época. Você ficou um mês. Na Copa? Acho que a gente ficava um pouquinho mais, uns 45 dias, porque a gente ia antes. Mostrava onde é que o Brasil ia jogar, quais eram os estádios, como era a cidade. A gente já chegou até a fazer um pouco de turismo, porque a gente mostrava na Coreia casas de chá, os lugares que tem os lugares sagrados para eles e tal. Então, assim, a gente ficou um pouquinho a mais que isso, uns 40 e poucos dias. E depois aproveitei para dar uma viajada também por lá. E essa foi a sua primeira Copa, né? A primeira de... Três. Depois, 2002, veio a Alemanha, não? 2006, Alemanha. 2006, Alemanha. E depois, a de 2010, eu ia pra África do Sul, tava tudo certo. E aí, engravidei. E a minha filha nasceu durante a Copa. E aí eu já tava com tudo, credencial e tudo, e aí tive que avisar pra Band que não dava, porque eu tava, eu ia dizer infelizmente, mas nada infelizmente, porque foi maravilhosa a minha troca, mas infelizmente pelo trabalho, né, porque eu gostaria de ter ido pra África do Sul, que foi uma Copa maravilhosa também.
Mas eu assisti da minha casa. E um dos jogos eu assisti do hospital mesmo, porque minha filha nasceu. Em E dia de depois, jogo. 2014. Desde 2014 é Brasil, claro, né? Daí você sabe que depois da Globo, a gente já falou do seu trabalho, né? No Sport TV, na Globo, mas eu não posso deixar aqui também, porque é impossível, né? A gente fala de Patrícia Maldonado, é impossível não lembrar da tabelinha, da dobradinha que você teve com o Paulo Henrique Amorim, isso na Record, que foi um cara que acreditou muito em você. Isso que a gente volta um pouquinho aqui no início da nossa conversa, da gente falar das coisas boas também, das pessoas que deram oportunidade, que abriram as portas, né? Acreditaram, e ele foi um desses, né? Que apostou não só em você, mas ele tinha um olhar ali, Exato. Acho que é Ana Hickman, que passou pelas mãos dele, não, o Fatioli, Guedes. Edu Guedes, Ana Hickman, Cris Flores, que tá aqui com a gente, depois o Olivier Anquier, a Isabela Fiorentino, uma galera. O Paulo, ele tinha... Eu não sei, ele tinha um olhar diferenciado. Ele batia o olho, ele sabia que aquela pessoa ia se encaixar e que aquela pessoa tinha um futuro. Ele encaminhou todo mundo. Uma coisa louca. Todo mundo virou alguma coisa graças ao Paulo Henrique Amorim. Você só foi conhecer mesmo de fato quando você foi pra Record. Assim, né? Eu, óbvio, admirava o trabalho dele, né? Sempre admirei. E mas aí... a distância, não é que... Não, imagina. Aí quando eu fui trabalhar na Record, o Edu Zebini me chamou pra trabalhar no esporte. E daí... Eu cheguei lá, só que como eu tinha trabalhado muitos anos na Globo, ele falou, vamos dar uma segurada na sua imagem e tal, você vai fazer alguma coisa. Eu fiz alguma coisa pro entretenimento, que era um programa que o Márcio Garcia teve, que chamava Sem Saída, um reality show. E daí fiz um tempo umas matérias na rua sobre esse programa e tal. E aí um dia eu tô andando pelo corredor, o Paulo Henrique me viu e falou, gosto muito do seu trabalho. Eu falei, o quê? Pensei dentro de mim, acho que ele me confundiu. O Paulo Henrique Amorim era, né, pra minha geração, um dos maiores. E eu falei, cara, esse cara sabe quem eu sou, tal. Aí, passou 2 dias, ele falou, vai lá no meu... Eu quero que você faça um quadro no meu programa. Ele já tinha o Tudo a Ver, tinha acabado de estrear com a Janine Borba. E daí ele falou, vai lá na minha produção, fala com a Cláudia Aed, que trabalha até hoje na Record, minha amiga do coração, a madrinha da minha filha, pra você ter uma ideia, mas eu não conhecia até então. Vai lá e fala pra Cláudia que eu mandei você ir lá e ela fazer um quadro pra você. E daí eu cheguei lá e aí a gente inventou um quadro que chamava Patrícia Faz Cada Uma, que era só coisa louca, assim. Então, se pular de bang jump, paraquedas, essas coisas. Tá bom. Não tinha nada a ver com o que eu sempre tinha feito, mas eu gostava disso, de fazer uma coisa diferente. Do novo, do desafio. E beleza, fiz esse quadro, acho que, sei lá, um mês e pouco. E um belo dia era um feriado, eu tava na minha casa, desliguei o telefone, fui almoçar fora, tal, aquele almoço longo. Cheguei em casa, desliguei o telefone pra dar uma cochilada. Quando eu acordei, tinha um monte de ligação da Record. Eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa, né, na cidade. O que foi, né? Aí as mensagens eram, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Falei, não tive nem tempo de pesquisar e fui. Quando eu cheguei, vem pra sala do Douglas, que era na época o Douglas Tavolaro. Aí eu cheguei na sala do Douglas, tinha um monte de gente. Eu falei, fui mandado embora, né? Fiz alguma coisa muito errada aqui. Falei, o que aconteceu? Daí eles falaram, não, o Paulo Henrique quer fazer uma reformulação no Tudo a Ver. E daí, isso era uma quinta, assim. E aí, segunda-feira, a gente te chamou aqui, porque segunda-feira você começa a apresentar com ele. Eu falei, quê? Eu falava, mas tá tudo errado isso aqui. De onde ele tirou isso, né? Eu tinha feito já a bancada no interior e tinha feito no Sport TV, eu fazia o Sport TV News, né? Muito tempo. Mas mesmo assim, né? Você sentado do lado do Paulo Henrique, falei, o que é isso? E aí, óbvio que eu falei, soltei fogos na hora e beleza, e falei, depois eu sofro. E aí fui trabalhar com ele e aprendi assim, nossa, 4 anos de faculdade em um dia. Era assim, sabe? Coisa muito louca. Pra você ter uma ideia, na primeira reunião, cheguei, li todos os jornais do Brasil, cheguei na reunião tinindo. Ele falou, você se preparou para a reunião? Primeira reunião. Eu falei, me preparei. Ele falou, que jornais você leu? Eu falei. Aí ele falou, e jornais internacionais, qual você leu? Eu não tinha lido nenhum, porque eu achei que eu estava lendo na parte de internacional dos jornais do Brasil. Sim. Ele falou, não, senhora, você vai ler esse a partir de amanhã também. Então, a gente tinha, o programa era às 5 da tarde, e a gente tinha uma reunião de caixa às 9 da manhã, mas eu tinha que acordar, tipo, 5h30, para ler tudo que o Paulo Henrique tinha me mandado ler. Porque se eu chegasse lá sem saber o que eu estava falando, ai de mim, né? Então, eu já me preparava muito. E isso me ajudou muito. Hoje em dia, tudo que eu aprendi com o Paulo Henrique, eu levo até hoje.
hoje em dia eu sou uma pessoa assim, eu tenho que acordar, ler tudo pra daí começar meu dia, sabe? Porque eu peguei o hábito, né? E é curioso, né, Patrícia, que fica, né, essa Fica. dobradinha, né? As pessoas lembram até hoje, né? Sim. Há quanto tempo já não... Pô, 2004. É. Faz muito tempo. E também eu acho, porque assim, o Paulo, ele na época, a gente era treinados para ser muito quadrados. Então, repórter e apresentador, né, no geral, você não podia chorar, você não podia sorrir, você não podia se emocionar com uma notícia, você não podia nada. E eu entrei sendo essa pessoa para sentar lá do lado dele. Só que eu fora desse, né, da bancada, eu era divertida, dava risada, né, fazia brincadeira com os outros e tal. E aí, no primeiro dia, acabou o programa, ele falou, ó, foi muito bem, legal, tal, não errou, leu o TP direitinho, participou daqui né, quando ele me chamava, porque eu tinha muito medo de ir além do que eu poderia, né? Quando você trabalha com um cara daquele tamanho, eu falava, só vou abrir a boca se ele me mandar, senão eu fico quieta. E aí ele falou assim, ó, muito legal, mas eu não quero um robô. Se você estiver pensando em ser assim, já desiste. Eu não quero. Eu quero que você participe, eu quero que você dê risada, eu quero que você se emocione, se for o caso, eu quero... Cara, ele me libertou, assim. Aí, a partir daí, a gente começou a se divertir no programa, sabe? A gente começou a dar risada de verdade. Eu, várias vezes me emocionei. Teve vezes, o Richard Rasmussen ia no programa, levava bichos no programa. Tem várias cenas de eu em cima da bancada, subia na bancada, de tanto medo dos bichos, porque ele fazia de propósito pra me sacanear. Então, assim, coisas que você vai imaginar que alguém vai fazer num programa assim, né? Que era mais sério, mas não era. É porque... era e não era, sabe? Então tinha hora de falar sério e hora de brincar. Mas é que também, assim, daí de novo, né? A gente falou de um cenário aí dos atletas e dos artistas que hoje são blindados, e isso a gente pode traçar um paralelo também com o jornalismo, né? É muito quadrado, muito formal, né? Cid Moreira e Sérgio Chapelin ali, locutorzão, narrador, seguindo o TP, né? E hoje você vê ali, né? Aqui o Eneg, Adriana Araújo, levanta da bancada, Exato. vê o tempo, conversa com um, faz uma piada. Mas não tinha isso, naquela época, zero. Exatamente, claro, mas assim, que bom que as coisas vão Graças mudando, se a Deus. transformando e humanizando, né? Porque o espectador, o telespectador, olha ali, né? E fala, isso aqui é mais parecido comigo. Exato. Né? Isso aqui é da minha realidade, tá Se falando identifica, comigo, é a claro. minha linguagem, não é? Claro. E vocês já faziam isso lá atrás de uma outra forma, não é? Começando ali, né? E muito bacana essa dobradinha aí. E aí você fica um tempo na Record, e aí 2007, a gente já até falou, mas desde 2007, Band. Uhum. Você já tinha negado um convite antes pra Band, não foi? Tinha, né? Não fala assim. Não é que eu tinha negado, é que assim... O que aconteceu? Não, a Band me chamou pra fazer na época o Jornal da Band. O Jornal da Band. Eu fiquei muito tentada, porque o Jornal da Band sempre foi o que é até hoje. Você né? tava na Record. Tava na Record, tudo bem, e aí recebi essa proposta, fiquei muito tentada, mas aí, né, óbvio, tinha que chegar pro meu chefe e explicar que eu tinha recebido essa proposta, né? Ou podia ter pedido demissão, ou cheguei lá e fiz o que eu achava que era mais certo. Falei, olha, recebi essa proposta, tô muito tentada, o Jornal da Band é uma instituição, tô com vontade de aceitar. Não, antes eu falei com o Paulo, porque o Paulo foi até morrer, o Paulo foi meu mentor, assim. Tudo que eu fazia, eu sempre perguntava pra ele, sabe? Você acha que é legal? Estão querendo que eu fale sobre isso? Você acha que é bom? Você acha... eu faço tal programa, você acha legal? Sabe? Tudo eu perguntava pra ele. E ele era um cara, cabeça maravilhosa, culto, sabia tudo que você não sei nem como, ele sabia, sabe? Assim, tudo que você imagina, que você quer aprender, ele já sabia alguma coisa sobre aquilo. Você falava com ele sobre neurolinguística, ele sabia te dar uma aula, sabe? Era uma coisa muito louca, um cara muito culto. E aí eu falei pra ele, Paulo, estão me assuntando lá, o que você acha, tal? Ele falou, eu acho uma ótima, vai falar com o Douglas. E eu fui. E daí, quando eu cheguei pra falar com o Douglas, ele falou, você ficou tentada? Fiquei e tal. Beleza, tá aqui um outro contrato. E se eu te der mais um aumento e te oferecer mais outras coisas? Eu falei, nossa, é difícil, né? Porque eu já tava lá. E é difícil você encarar o novo quando o que você já tá confortável, né? Na zona de conforto, te oferece mais pra ficar. Fiquei muito indecisa, mas meu coração ainda falou, não tá na hora. Então, não fui. E daí, me arrependi um pouco, depois de um tempo, porque algumas coisas não foram do jeito que eu esperava, embora eu seja muito, muito grata à Record, porque o Tudo a Ver mudou minha vida mesmo, né? Então, eu falo muito do Paulo, porque foi ele que teve o olhar, mas a Record apostou muito em mim, né? A Record falou, tá bom, Paulo, você quer? A Patrícia, a gente também aposta, né? Se eles não tivessem apostado, eu não teria, por mais força que o Paulo tivesse lá dentro. E aí, na segunda vez, eu já estava tinha passado um tempo, eu não estava muito satisfeita com o que eu estava fazendo, não sei o que, Elizabeth,
Zenatti me procurou, que era a diretora artística da Band, tinha acabado de entrar, e tinham olhado para a mulher. A Band, na época, estava com muito homem no vídeo. A Elisabetta, basta dizer que trouxe a Silvia Popovic na época, a Luísa Eltenhofen, eu e outras mulheres, não me lembro agora todas, mas assim, trouxe um monte de mulheres, a Lorena Calabria, várias. E aí a Elisabetta me chamou para almoçar, eu fui almoçar para ouvir o que ela tinha para falar, e ela tinha o El Amor para me oferecer, que era um formato que foi muito legal de fazer. E eu fiquei louca na primeira conversa. Ela nem me mostrou nada, porque na época a gente não tinha essa facilidade de ter o vídeo aqui no celular, não sei o quê. E aí ela nem me mostrou nada, mas ela era tão apaixonada pelo formato e pelo meu trabalho. Sabe, ela começou a me falar de um jeito que eu falei, cara, agora não tem como negar. E eu ia ter um programa no horário nobre meu. Como é que você nega um negócio desse, né? E aí topei. Esse foi seu primeiro programa aqui? Então, foi sim e não. Porque era para ser, mas como demorou um pouco a implantação, eu não ia ficar parada tanto tempo, então eles me colocaram para fazer o Atualíssima, que foi um programa que eu fiz com o Leão. Lobo. Que depois entrou a Rosana Herman e aí eu fui pro El Amor. E aí aqui, então, 2007, aí você passa por vários programas, né? O Atualíssima com o Leão Lobo, o El Amor, o Dia a Dia... Dia a Dia com a Lorena e com o Daniel Bork. O Primeiro Jornal... Primeiro Jornal com o Fatioli. A Renata Fan também você fez, né? Fiz as férias dela, fiz o as Jogo férias Aberto. do Jogo Aberto, fiz o Band Sport Clube, fiz o Seu Jornal da marido Band. apresentou o Band Sport Clube. Também. Antes de você? Antes de mim. Foi, né? Foi. Ele e a Luísa que fizeram o primeiro. Quando começou o Band Sport Clube, eram eles. E aí o Band Folia entra na sua vida em que ano, como? Porque tem idade, né? Assim, esporte, um programa de idades, né, é o Amor, o Atualíssima, aí vem o Band Folia, que é uma transmissão, né, que a gente chama aqui de fôlego, né, muitas horas no ar, maratona. No vídeo, maratona, exatamente, Carnaval de Salvador, imagino que tenha sido quando você foi convidada, também é mais uma daquela, né, nossa, deixa eu encarar aqui, como que eu vou ver, me preparar, quando foi o primeiro? Então, primeiro eu tenho que dizer uma coisa, a Elisabetta Zenatti é uma mulher fora da curva. Ela é mais uma visionária que entrou na minha vida, sabe? Ela tá no streaming hoje? Tá, na Netflix. Na Netflix, é o né? grande nome da Netflix. Maravilhosa e, assim, eu devo muito a ela também por ter me colocado no entretenimento. Ela... Na verdade, assim, eu ia pro Carnaval de Salvador sempre não, né? Mas eu juntava meus caraminguá lá e ia pro Carnaval de Salvador curtir como fuliã. Como fuliã. E aí, quando eu entrei aqui, a Band fazia na época micareta. Algumas micaretas pelo Brasil e ela me mandou para Natal na época. E que ela já estava na cabeça para eu fazer o Band Folia, mas eu acho que ela não tinha me falado. Ela só me falou da micareta. Aí eu fui, conheci o Betinho lá, conheci meu marido lá, em Natal. E a gente curtiu muito, e a gente aproveitou, e foi muito legal. Quando eu voltei, ela falou que eu ia pro Band Folia. Desculpa, esse é trabalho, então? Trabalho, esse 2007. Esse é trabalho mesmo, cobrindo tudo, né? Tá, igual a gente apresenta o Band Folia, a gente apresentou o Carnatal, tá. Que é muito legal. Não sei se você já viu, mas é muito... Aquela cidade é maravilhosa, né? E aí, quando eu voltei, ela falou, você vai pro Band Folia em Salvador. Eu falei, não tô acreditando, sempre paguei pra ir, agora vão me pagar pra eu ir? Eu falei, pô, maravilhoso, tô muito dentro disso. E aí, em 2008, foi meu primeiro ano. Já com o Betinho. Você chegou em 2007 aqui no ano seguinte, então já, 2008. Aí você ficou 10 anos. Fiquei. E agora é a 11ª edição Isso. que você cobre do Band Folia, não é? Ô, Patrícia, como que é esse estudo, não é? Porque quando tem ali, eu já cobri aqui pela rádio, desfile das escolas de samba no Sambódromo do AMB, e a gente tem, né, uma apostila com o nome das escolas, o samba enredo, os componentes, né, e quem que vai cantar, e quem que vai, a bateria, o mestre, tudo. Num carnaval, né, de Salvador, com os circuitos, o Barrondina ali que vocês ficam? É, Barrondina, né? Vocês têm uma ordem do desfile, vocês sabem quem que são os artistas que vão se apresentar, qual que é a sua preparação, você escuta todas as músicas, você sabe qual que vai ser a música que, não é a música que vai estourar, mas aquela que tá mais já pegando, tá na boca do povo, como que é a sua preparação? Então, primeiro eu preciso dizer que pra gente brilhar lá no estúdio e tal, tem uma galera por trás, né? Que as pessoas em casa não têm noção, mas tem muita gente. Tem gente trabalhando desde agora, né, no carnaval, para tudo acontecer. Então, tem gente lá em Salvador já preparando que trabalha na Band de lá, já preparando toda essa apostila pra gente, pra deixar tudo pronto pra gente chegar lá e não ficar, né, não que a gente ficaria, porque o Betinho, pelo amor de Deus, eu tô levando a minha própria apostila, né, que é o Betinho, minha enciclopédia ambulante. Ele sabe tudo, né, e
Mas eles fazem esse estudo, eles preparam um negócio desse tamanho, assim, quem tá em casa não tá vendo, quem tá escutando, mas imagina que é um negócio, é uma bíblia, é um negócio cheio de folhas pra gente ter todas as informações possíveis, né, sobre os artistas. Além disso, a gente tem a ordem dos trios todos os dias, colada na parede do nosso estúdio, então todo dia a gente já sabe qual é o próximo que vem. Mas óbvio que coisas acontecem, como qualquer programação ao vivo, né? Então, às vezes um trio quebra, às vezes outro passa na frente. Passa na frente. Alguns problemas nesse sentido acontecem, mas a gente tem, a estrutura da Band é maravilhosa, a gente tem gente lá no farol, a gente tem gente no meio da avenida, então a gente acaba ficando sabendo do que está acontecendo mesmo antes de chegar, porque para quem não sabe, a gente está no fim do circuito, né? Então a gente já está em Ondina, logo depois da gente já baixa a corda, já acaba a passagem daquele trio. Então, mas a gente fica, não é que a gente fica sabendo em cima da hora, era o fulano e agora chegou, não é isso. A gente fica sabendo quem tá vindo antes, mas a gente tem a ordem do dia lá. Sobre a preparação, para mim é uma coisa natural, embora eu não more mais no Brasil, porque eu consumo esse tipo de música, porque eu gosto de festa, de carnaval e tal. Então eu consumo, não preciso... agora eu vou parar para estudar as músicas do carnaval. Não tem isso, sabe? Eu tô ligada, eu gosto. E eu sou amiga pessoal de alguns artistas, né? Então, a Cláudia mora em Miami, é super minha amiga, a gente se fala, me convidou até para um show intimista que ela tá fazendo agora. Louca pra ver, mas não deu. Eu falo muito com a Cláudia, eu falo com a Ivete, com o Tomate, que mora lá também. Com a Aline Rosa. Mora em Miami. Falo com a Aline, acabei de encontrar a Aline. A Aline gravei recente aqui também. Eu vi. Queridíssima. Então, falo com ela, acabei de encontrar com ela porque eu fui no Vital, porque é isso. Eu também vou nas coisas ainda, entendeu? Então, assim, foi aniversário de um amigo meu, do Chuchu, que foi em Vitória, a gente já inventou de ir na micareta. Até hoje a gente vai. Então, eu encontrei lá com o Márcio Vitor, do Psirico, com a Aline, com os filhos do Bel, enfim, o Rafa e o Pipo. Então, assim, eu tenho contato com essa galera ao longo do ano, sabe? Então, não é uma coisa assim, fiquei... As pessoas podem pensar, ela mora 10 anos nos Estados Unidos, ela não sabe nem o que está acontecendo. Muito pelo contrário, eu consumo tudo. Eu consumo as músicas, eu falo com os artistas, eu vejo os shows, eu tento ir quando eu tô aqui. Então, assim, pra mim é muito normal. Eu tô falando de uma coisa que eu gosto, sabe? Que eu convivo, assim, que eu consumo. E aí, ali, né, o camarote, né, o Glass Studio, né, Sim. o estúdio de vidro, aquela varanda do Band Folia também proporciona encontros únicos ali. Eu lembro agora, o mais recente, da Baby do Brasil, né, com a Ivete Sangalo e aquela coisa do Macetando o Apocalipse. Sim, aquilo lá rodou o mundo. Pautou o carnaval. Sim. Pautou o carnaval. Então, assim, essa coisa do ao vivo, né, e dos convidados da Band ali com vocês, quem tá apresentando, proporciona esses momentos, né? O que você tem na cabeça? Porque às vezes tem a Marília Mendonça já participou ali do Band Folia, cantando com quem tá se apresentando e passando no trio, artistas internacionais, né? Tinha ali o camarote, acho que tem o do Gil 222, Sim. tinha, né? Tem, acho que ainda. Tem, né? E ali o YouTube, sei lá, outros, né? O YouTube não, o Bonovox. Sim. O que você já viveu? O que você tem na cabeça? Uma memória, um encontro, algo que aconteceu ali, hein? Nossa, eu já vi tanta coisa acontecer lá. Eu acho que, assim, eu lembro muito de um ano que a gente levou a Anitta e já era estouradérrima e a gente tinha um braço... Como é que eu posso explicar para quem não tá vendo, né? A gente tem o camarote, que é uma varanda como uma varanda de um prédio, né? Ali que a gente fica. Eles fizeram um braço mecânico que é como se fosse... Uma grua, assim? Mas sabe aquela coisa de elevador sanfonado, Sim, assim? sim. Então imagina isso, que você entrava num cesto e esse negócio sanfonado te levava até o trio elétrico. Você ficava em cima do trio elétrico. E a gente colocou a Anitta nisso. E ela tava morrendo de medo, mas apavorada. E a gente também, porque... Você não pode fazer uma coisa dar errado com a Anitta, né? Pelo amor de Deus, com aquele tamanho todo dela. E a gente colocou a Anitta lá e fizemos ela ir até em cima do trio. Não lembro de quem, isso é um defeito que eu tenho, mas eu lembro que, sei lá, devia ser Ivete, alguma amiga dela assim. E ela foi em cima, só que o braço não voltou. Depois, demorou um tempão pra gente conseguir puxá-la de volta. E ela ficou apavorada lá. E aí a gente morre de rir dessa história e tal, porque depois deu tudo certo, né? Mas assim, a gente já viveu grandes coisas lá, grandes encontros, coisas muito emocionantes. Por exemplo, uma coisa que eu acho legal que o Carnaval proporciona também, né? Que todo mundo pensa que lá é axé music. Gente, lá é tudo. É um encontro. Né? Lá tem tudo. Então, já tem trio sertanejo, tem trio de forró, pagode óbvio, né? Mas de forró, tem de eletrônico, tem de piseiro, tudo. o funk. Piseiro, funk, exato, tem tudo isso. Então, assim, por conta disso, a gente pode
o céu é o limite. Você pode levar qualquer artista que vai dar certo. Quando a Cláudia Leite levou o Sai, né? Exato. Pra cantar o Ganga Style, Exatamente. né? Então, entendeu? Tudo cabe no Carnaval de Salvador. Então, assim, quando a pessoa fala assim, eu falo, você já foi no Carnaval de Salvador? Deus me livre, não gosto de axé e aquela multidão, não sei o que deu. Você não sabe o que você tá falando. Porque não é nada disso, claro, tem a multidão na rua, isso sim, mas que bom, porque é uma multidão que sai de casa para se divertir. É por isso que eu falo, aquela energia não tem em nenhum outro lugar. Porque onde você já viu aquela quantidade de pessoas, sei lá, milhões de pessoas na rua, saindo das suas casas para dar risada, pra beber, pra beijar na boca, pra ser feliz. Então, assim, aquilo não tem como, a vibe é muito boa. E aí tem essa mistura toda de sons, de gente de vários lugares do mundo. É uma bagunça organizada que no fim dá muito certo. Você consegue curtir também? Porque, claro, é o seu trabalho ali, Sim. né? Muitas horas, e ali tem a maquiagem, tem, né, a televisão, tem o ao vivo, tem o VT, tem o que vocês gravam pra depois rodar. É uma loucura, né? Uma logística complicadíssima. Dá pra curtir, Patrícia? Ah, dá, viu? Dá. E, assim, claro que a gente tá trabalhando, tem toda a seriedade do trabalho, a entrega que a gente tem que fazer. Mas eu acho que eu tenho, e talvez seja uma coisa legal, e talvez eu esteja aqui de novo por isso, como eu tenho muita paixão por aquilo, né? Eu já ia antes, e como eu te disse, eu consumo e tal, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Já é uma coisa muito legal. Então eu tô me divertindo mesmo quando eu tô lá gravando alguma coisa, fazendo alguma entrada e tal. Eu tô me divertindo, porque eu tô ouvindo a música que eu gosto, ouvindo o artista que eu gosto, então eu já tô curtindo, né? Mas eu acho que o que me traz de volta é que eu me preocupo muito com quem tá em casa e tá assistindo a transmissão e não pode estar lá, por algum motivo. Ou porque não tem dinheiro, ou porque aconteceu algum problema de saúde, ou porque está trabalhando em outra coisa. Eu fico pensando nessas pessoas que gostam como eu, queriam estar lá, queriam conhecer aquela festa. Então eu entrego para elas, sabe? Então eu curto por elas também, não só por mim. Eu fico assim, cara, eu não posso decepcionar. Essas pessoas têm que sentir o que é isso aqui. Então eu curto mais ainda pra poder entregar mais pra eles, sabe? Bom, então eu vou te contar uma história que eu já contei pro Betinho, que virou um grande amigo, contei pra Aline Rosa quando esteve aqui recentemente. Eu sempre fui, assim, um espectador do Band Folia. Nunca legal. fui pro Carnaval de Salvador. Não, já tem que fui ir. pra Salvador. Tem que ir, vamos resolver esse problema. Vamos resolver. Eu quero muito conhecer ali, né, a estrutura da Band, né, acompanhar a passagem dos trios. Gosto muito, sempre gostei das micaretas, de axé, e quando encontro aqui, os artistas falam, né, por isso que eu perguntei o Tomate onde tá morando, e o Bel, e o Tuque, todo mundo, né, todos esses grandes nomes aí do axé, entrevistei já o Luiz Caldas, enfim. Que máximo, esse Aí, é demais. Eu contei pro Betinho e pra Aline que na época eu baixava as músicas, né, na internet, eu não tinha essa facilidade de YouTube, você tinha que encontrar um negócio ali pra baixar meio, né, não oficial. Mas peraí, quantos você tem, você pode falar? Eu tenho 33. Então, amor, eu tenho 50, você sabe como era? A gente gravava fita, o locutor falava em cima e a gente tava gravando e o cara falava em cima. Então eu sofri mais que você. Mas beleza. E aí, eu pegava essas músicas da internet, mas era tudo do ao vivo. Então eu tinha ali, alô Band, aí a Ivete passando, aí Pati, eu tô na Band, né, as marcas aí do Band Folia, e depois eu transformava isso, né, em CD e colocava no iPod, né, com as versões do Band Folia, né? Então é isso que você falou, é importante, né, vocês à frente, né, dos microfones, passar essa energia, né, tentar passar essa energia, que é algo único, a pessoa não vai, né, só estando lá mesmo, para sentir, para ver, mas a gente tem ali com a cobertura que foi crescendo da Band, né, eu falei aqui já que o Carnaval também foi Rio de Janeiro com muitos blocos, que isso já é tradição no Rio de Janeiro. Em São Paulo cresceu demais, cresceu muito aqui, e a Band também vai, né, se desdobrando para conseguir cobrir tudo, mas não deixando, né, a sua tradição, a sua Sim. marca, a valorização dos artistas locais, revelar novos talentos também e acompanhar, né? Você tem, claro, muito mais propriedade, o Betinho também, de ver que em um ano se acompanha um artista, no ano seguinte já tá estouradaço, no outro cresceu demais. Isso é bacana, não é, Patrícia? Não, é uma delícia. E você falou sobre a música do Carnaval também, né? Que se a gente já sabe qual é. Você sabe que a gente chega um pouco antes até pra isso. Lógico, que a gente já sabe as músicas que já na boca do povo a gente já sente, né? Dá pra você saber, mais ou menos. Mas a gente chega antes até pra sentir no restaurante, conversando com, sabe, com as pessoas que moram lá, porque não adianta. Quem diz isso, óbvio que a gente tem o jurado
técnicos, mas o povo ajuda muito, né? A música que tá mesmo na boca do povo é difícil não ganhar, né? Porque daí todos os artistas começam a cantar essa música, né? Você vê a galera cantando na rua, então assim, a gente chega antes e já fica com a nossa antena ligada, sabe? Pra sentir. Então a gente vai chegar lá na segunda-feira, dia 9. A transmissão só começa na quinta. Então a gente tem aí uns 3 dias pra sentir o ambiente, sabe? E pra gente se preparar, baixar toda a ansiedade pra começar quinta-feira. Bom, novidades então na tela da Band, né? O Band Folia, Patrícia Maldonado, o Betinho, toda a equipe de repórteres. A Pamela também. Lucciola também vai estar com a gente. Lucciola, que ela é de Salvador, ela é de né? Salvador. Pamela Lucciola e toda a equipe ali, os bastidores, né? A equipe técnica para levar esse grande show para quem tá em casa. Daqui a pouco a gente vai passar as redes sociais da Patrícia. Ela já tá aqui com o figurino, né? Do Band Folia, mas pra gente não deixar passar nada aqui nessa entrevista, Patrícia, você tá há 10 anos nos Estados Unidos. Uhum. O que te motivou, né? Deixar o Brasil? As filhas, oportunidade, você já conhecia e já gostava e já tinha ali, opa, peraí, aqui é um lugar legal pra morar, ou não, foi na cara e na coragem, deixa eu ver como que funciona isso aqui, escola, trabalho, como que eu vou pagar os impostos, né? Porque tem tudo isso, começar do zero, né? Como que foi essa mudança? Eu nasci de novo com 40 anos, eu brinco assim, porque você chega lá, daí você tem que começar tudo de novo, você reaprende tudo, porque é tudo diferente, né? Então é isso que você falou, é imposto, onde é que eu vou comprar minha comida, com quem que eu vou me relacionar, quem é que costura uma roupa aqui, né? É tudo diferente. Tudo, aqui eu sabia tudo, tinha tudo na palma da mão, lá eu não sabia nada. Na verdade foi o seguinte, como eu te falei, eu fiz aquele intercâmbio, né, quando eu era nova, e língua nunca foi uma coisa fácil pra mim. Eu não sou uma pessoa que aprende rápido língua. Eu estudei numa escola alemã, que é no Porto Seguro, né, aqui em São Paulo, estudei a vida inteira e aprendi alemão, mas já esqueci tudo. E aí inglês também, fiz a vida inteira, mas nunca peguei de fato. E aí fui estudar nos Estados Unidos e falei, cara, quando eu tiver filho, eu vou trazer cedo, pra cabeça tá fresca, pegar esse inglês fácil, sabe? E aí, quando eu tava grávida da minha segunda filha, Maitê, que vai fazer 14 anos agora em janeiro, eu sofri uma tentativa de assalto com um revólver na cabeça, não sei o quê. E aí, que eu não gosto nem de falar disso, mas nesse dia eu falei, nossa, vai ficar difícil pra mim depois de ter filho, porque eu fiquei muito apavorada com essa situação. E aí, depois disso, eu ficava com medo de parar com 2 crianças pequenas, pega uma de um lado, tem que dar volta no carro, pegar a outra. Comecei a ficar meio paranoica com essa questão da segurança. Foi uma coisa mais, não que eu diga, não que eu acho que não tenha que ficar preocupado, tem que ficar, as cidades estão cada vez mais perigosas em todo lugar do mundo, né, enfim. Mas eu fiquei meio paranoica naquela época. E aí eu falei, bom, então, e se eu fosse realizar aquele sonho que eu tinha, sabe? De levar as crianças cedo. E aí meu marido super topou, Guilherme topou na hora, que ele é muito parceiro. Eu falei, Guilherme, se a gente fosse lá, viver essa experiência e tal. Ele falou, beleza, vamos nessa. Aí eu conversei com o Johnny, conversei com a Band, que, né, eu tava com um contrato vigente. Eles me deram o maior apoio, falaram, não sei se é seu sonho, vai embora, a gente segue fazendo coisas juntos. E eu segui, até hoje eu faço coisas pra Band. E daí escolhi Orlando porque eu já conhecia algumas famílias que moravam lá, já via como era a vida deles, né? Esse casa, escola, não sei o quê, mas conhecia assim, à toa, quando eu ia de férias. Mas eu comecei a me encantar por aquele ambiente muito seguro, por aquela possibilidade das crianças aprender inglês cedo. E aí a gente resolveu mudar em 2015, as minhas filhas tinham 3 e 5 anos na época. E eu vou te falar que em 6 meses elas estavam falando inglês fluente e dando risada da minha cara, porque o meu inglês era uma droga e continua sendo até hoje. Não, ele já é muito bom, mas comparado com o delas, de jeito nenhum. Assim, elas falam inglês de americano. Ninguém fala que elas são brasileiras. Assim, às vezes a gente tá no médico e tá preenchendo algum documento e tal, o médico fala, e coloca lá, americana, né? Qual que é a sua nacionalidade? Americana? Aí elas, não, eu sou brasileira. Aí a pessoa, jura? Porque a pessoa nem imagina, porque o inglês é tão bom. Então, eu acho que eu cumpri meu objetivo, sabe? Elas estão com o inglês tinindo, tiveram uma oportunidade de conviver com outras culturas completamente diferentes. Elas têm pessoas de vários países que estudam com elas, então é muito legal isso. E então, assim, se eu pudesse, sabe, eu já check. Isso aí eu já fiz, já ofereci para elas essa oportunidade. E sou muito feliz lá, mas eu preciso te falar que, assim, meu coração bate muito forte quando eu venho para cá. E eu perdi minha mãe 3 anos e meio atrás. E nessa época, também eu acho que as coisas mudaram de lugar na minha cabeça, sabe? Antes eu estava muito focada nas minhas crianças e no estudo delas e em tudo isso. Quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei muito mais preocupada
com o hoje. Eu estava muito preocupada com o futuro. E agora eu penso muito no hoje, desde então, né? Porque a minha mãe não tinha nenhum problema de saúde, resumindo aqui a história, sofreu um acidente de carro, morreu na hora. E então você começa a pensar muito na finitude, né? E como a gente não vai estar aqui para sempre, eu estou fazendo planos para as minhas filhas daqui a 10 anos, mas será que eu vou estar aqui daqui a 10 anos? Né? Então você começa a questionar tudo isso e começa a valorizar mais as pessoas, né? Que no fim das contas é o que a gente tem, né? Eu tive muito apoio quando tudo isso aconteceu, né? Que foi uma tragédia muito grande na minha família, mas eu tive muito apoio dos meus amigos daqui, de lá também, mas muito daqui. As pessoas pararam a vida delas para me ajudar, foi uma coisa muito linda. E desde então eu tô questionando a minha vida lá. Eu penso se eu tô fazendo certo, se eu não devia voltar para cá, fazer o que eu amo, tá nessa casa, por exemplo, né? Que já me acolheu tanto. E voltar para cá, perto do meu pai, perto do meu irmão. Então, assim, é uma possibilidade hoje. Não é um plano, não é uma meta de vida, mas é uma coisa que eu cogito que antes eu não cogitava, sabe? Porque é muito difícil, né, Patrícia? Assim, eu acho que a pandemia trouxe pra gente, né, acho que talvez mais perguntas do que respostas, Total. né? Porque daí na pandemia a gente começou a lidar mais do que nunca com a finitude, né? E as pessoas ali morrendo. Claro, a finitude sempre está presente, né? Mas a gente não pensa. A partir do momento que a gente nasce, não é? Já é uma questão. Mas a gente pensa nela? Não, então. Senão a gente aí, fica louco, né? É claro. E aí quando vem, né, um negócio assim que a gente não sabe, que pode estar aqui, né, no ar, e a gente descobrindo, né, aquele momento, o que é isso? É Covid-19, mas essa máscara funciona de pano não, tem que ser a outra. E as pessoas morrendo, a gente não conseguindo se despedir. E aí a gente começou... A gente, ou boa parte das pessoas, começaram, né, a refletir sobre o hoje, né, sobre o agora. Não, peraí, deixa eu aproveitar as pessoas que estão aqui agora, porque amanhã, né, e aí aquela coisa do isolamento, não, mas eu não posso ver, e aí essa virada de chave, não, então agora eu quero curtir, agora eu quero estar aqui, de corpo e alma mesmo, né. Ao mesmo tempo, a gente aqui, com as condições que tem aqui no Brasil, não é só pichar o Brasil, não é isso, tem as suas coisas boas, mas tem os seus problemas crônicos, a segurança, a violência é uma delas. Tá, mas nos Estados Unidos também tem, tá? Isso que também eu queria dizer. Tem. Tem os ataques terroristas, Exato. que você sabe muito bem. Ataques nas escolas, acontece tem muita os tornados, os furacões, Sim, você também acompanha, cobre sim. lá. Bom, tem tudo isso. Então, não existe... Paraíso. Perfeição, né? Perfeição. Pode ter ali mais pontos positivos, outros menos, assim como na Europa, Exato. na Ásia, na Oceania. O que eu quero dizer é o seguinte, que ao mesmo tempo que a gente precisa pensar no hoje, no agora e viver isso aqui, a gente brasileiro, acho que até por conta, né, de todas essas questões econômicas, a gente também precisa pensar no futuro, né? Sim. Porque se eu não guardar, lá no futuro eu não vou ter, com né? certeza. E aí a aposentadoria que não é o suficiente, essas questões todas. Então, isso que você está trazendo é muito difícil, né? Você equilibrar esses pratinhos, né? Entre o hoje, o presente, o futuro, né? Mas são escolhas que a gente tem que tomar, né? Mas as meninas estão encaminhadas, né? Super. Então hoje elas têm 20... Não, 15, 14, uma 14, tem 13, vai fazer 14 e a outra tem 15. Isso, 13 e 15, né? Bom, a de 15 logo já tá também escolhendo, né? O que precisa... Não, jornalismo, já escolhi. Jornalismo? Olha, você acredita nisso? Eu falei mais tanta coisa, brincadeira, não falei não, fiquei muito orgulhosa, porque você sabe que eu tenho uma coisa que quando elas eram pequenininhas, e eu trabalhava no final de semana e tal, né? Trabalhava à noite, final de semana, perdia festa, essas coisas, porque jornalista é assim. Sim. Elas falavam assim na época, mas por que você vai? Eu quero que você vá na festa com a gente, por que você tá indo trabalhar? E eu falava, você não quer ir pra Disney? Então, eu preciso trabalhar pra juntar dinheiro pra gente ir pra Disney. Aí eu falava sempre isso. Aí eu comentei com uma amiga isso, e essa minha amiga disse assim, você tá errada. Você não pode falar isso para suas filhas. Elas não podem achar que o trabalho é só para juntar dinheiro. É para isso também, óbvio. Mas a gente trabalha também para se realizar. A gente trabalha porque a gente é feliz fazendo o que a gente faz, né? Pelo menos deveria ser, né? Sim. Se a gente não é, eu acho que tem que mudar aí as coisas. E aí eu falei, cara, você tem razão. E daí eu passei a falar para elas assim, eu sei que você queria que eu fosse com você na festa, mas deixa eu te falar, eu fico tão feliz quando eu tô fazendo o que eu gosto. Então, assim, você não quer me ver feliz? Não é legal ver a mamãe feliz? Quando eu tô feliz, não fica todo mundo mais feliz aqui em casa? Fica. Então eu tô indo trabalhar e eu fico muito feliz. Eu quero que você fique feliz por mim. Bom, as minhas filhas, a partir daí, começaram a enxergar o meu trabalho de outro jeito. É verdade, eu não tô falando hipocrisia, não. Sim.
começaram a olhar e falar, por exemplo, agora, quando eu falei, gente, eu vou fazer o carnaval, me chamaram elas, mãe, você tá muito feliz, né? Aí eu tô muito feliz. Aí agora que elas estão lá, que elas vêm pra cá hoje, elas me ligam todos os dias, mãe, eu te vi com a roupa do carnaval, mãe, que linda, que delícia, como você tá feliz. Então, assim, elas passaram a enxergar a profissão de outro jeito. Então, minha filha já falou que quer ser jornalista. Jornalista. E te acompanhavam, assim, de assistir as reportagens, as transmissões? Super, de acompanham ficar tudo. em frente à televisão ali? Sim. E agora eu tenho 2 críticas em casa, né? Críticas de tudo, críticas de TV, de roupa, de maquiagem, de tudo. Elas estão lá pra dar palpite. Não, e é uma geração impressionante, né? Impressionante, que é uma geração que já nasce com um talento aí, que já sabe editar, já sabe gravar, já sabe mexer, já sabe colocar, postar, e a gente fica aqui penando, né? Bom, falo por mim aqui. Não, mas porque... eu fico. Outro dia eu tava penando pra achar alguma coisa no Instagram, minha filha veio e eu, tá, beleza então. É assim. Então elas conseguem vir também. Sim. pra... No carnaval, não. No carnaval eu não época vou... de escola lá. Época de escola, é. Mas- As férias grandes que a gente tem são entre março e agosto. Pouquinho, né? É de março? Não. Maio. Maio Maio e agosto. Maio e depois... Junho, julho, agosto. Aí tudo isso de férias? É. Tudo isso de férias lá? Eu não No sabia. meio do ano é o verão, que a gente tem 40 graus, até mais. Então elas, esse ano foi até dia 18, acho, as aulas, 19 de maio, e voltou lá para 18, 19 de agosto. Gostoso, né? Fácil, né? E vocês voltam? Não, vocês acabam curtindo lá, costumam vir pra cá ou fazer outras viagens? A gente aproveita para viajar. Então, muitas vezes a gente vem para cá, quase todos os anos a gente vem nessa época justamente para aproveitar a folga grande delas, Sim. né? A gente não fica tudo isso, porque eu trabalho, meu marido também, mas a gente tenta vir nessa época do ano. Esse ano, porque enfim, eu acredito muito em destino, estava tudo escrito. Esse ano a gente decidiu, sei lá, falamos, vamos passar o Natal lá? E aí decidimos ir passar o Natal. E aí foi quando a Band me chamou e falou: Você vem pro carnaval? Você quer? Venho, tá bom. Aí, você viria antes, porque a gente precisa fazer prova de roupa. Eu falei: eu já tô indo, eu tenho até passagem comprada. Eles falaram: não acredito. Então, assim, sabe quando tudo dá casou certo? tudo. Foi assim. Então a gente costuma vir no meio do ano, mas esse ano, excepcionalmente, a gente veio agora no Natal. Aí elas voltam, eu também. E depois eu volto direto para Salvador, dia 9, chego lá. Bom, as novidades todas aqui, eu vou passar o Instagram da Patrícia, porque lá tem outros projetos, Opa. né? As histórias de Orlando, as fotos aqui, os trabalhos, dúvidas, né? Até para quem está escolhendo os Estados Unidos, Claro, eu vejo que ajudo. você coloca ali de seguro, de saúde, de Tudo. outras coisas, enfim, várias dicas que isso é importante. Às vezes a pessoa está querendo tomar uma decisão como a sua, que é uma decisão radical. Você mudar todas as suas coisas para um outro país e você que já está lá, já tem uma rede, já tem tudo estruturado, acaba compartilhando tudo isso. Bom, é fácil, é @PatriciaMaldonado, Patrícia Maldonado no Instagram, e daqui a pouquinho também o ouvinte vai ter a chance de ver a Patrícia na tela da Band, aí no comando do Band Folia, ao lado do meu querido amigo Betinho, da Pamela Lucciola, de toda a equipe, e em outros canais também, que você está sempre, né, ali passando as histórias de Patrícia Maldonado. Foi uma delícia, Patrícia, brigadíssimo, viu? Obrigada a você, pelo amor de Deus. Que delícia estar aqui batendo esse papo, contando histórias da minha vida.